já pode falar, já tá ao vivo. Sim, mas não tem ninguém, eu não vou falar, não. Aqui as carinhas, né? Pronto, ó. Posso chamar, né? Aqui, Já pode ir. aqui é? Não. Você já quer botar ela? Quero. Então já, vai. Clica aqui. Apresente a live. Eu vou antes de... É, tá bom. Mulher. Oi, pessoal. Boa tarde. Aqui é o espaço da Fundação Margarida Alves, do Falando Direito. E hoje a live é sobre benefício de prestação continuada, um direito a ser defendido. Eu vou convidar Raquel Alvarenga para fazer parte aqui da live, que é nossa convidada. Oi, Raquel. Oi, Marcina. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Só assim a gente se via, né, nesse período de pandemia. Nessa pandemia, eu acho que a gente se viu em março, início de março, e está se vendo agora. E às vezes nas lives de Renato, que a gente se vê. Com se certeza. Vê não, né? Se vê pelas frases. Então, eu estava já falando, né, o nome da live, que é o benefício de prestação continuada, um direito a ser defendido. E agora eu vou lhe apresentar, que deve ter algumas pessoas que não lhe conhecem. Então, Raquel Alvarenga, ela é assistente social, e eu já estou vendo que tem muitas amigas aqui, assistente social, que já entraram na live. Ela é mestre em políticas públicas, política social pela UFPB, não é isso, Raquel? Vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social, e agora ela é vice-presidente da Fundação Margarida Maria Alves. Conheço Raquel há muito tempo, a gente já militou no movimento sindical, no movimento social, então a gente tem uma militância antiga e uma amizade bem antiga. E aí hoje ela vai falar sobre benefício de prestação continuada, o que é esse benefício, quem tem direito. É um assunto que diz respeito muito ao serviço social, mas diz respeito aos nossos beneficiários, né? Da Fundação Margarida Maria Alves. São coisas que chegam de vez em quando lá na Fundação, no curso de jurista, que é um curso que a gente tem na Fundação, e lá no curso, quando a gente dá direito previdenciário, a gente, inclusive, convida as assistentes sociais da Previdência. E Raquel também foi assistente social da Previdência, não é isso, Raquel? Então, agora você pode ficar à vontade e a gente vai conversando e quem quiser fazer pergunta, eu vou anotando e a gente vai trocando aqui a conversa. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, boa tarde, né? Aqui ainda é boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo, né? Nessa nova modalidade de contato em tempo de pandemia, né? Que é o contato remoto. Eu quero parabenizar a Fundação Margarida Maria Alves por essa iniciativa, né? Agradecer também a lembrança do meu nome, o convite, e espero contribuir com o debate. E eu peço também licença a quem está nos ouvindo para dedicar essa nossa fala a duas pessoas que não estão mais aqui na nossa convivência física, mas que muito lutaram pelos direitos de uma maneira geral e que nesse mês de agosto não é que a gente comemore, mas a gente faz a lembrança da memória dessas pessoas. Uma é Margarida Maria Alves, né, no dia 12, e que ela dá o nome à fundação. E sábado passado, o nosso bispo Dom Pedro Casaldália, que é um defensor intransigente dos direitos humanos, né, que também dá nome à Escola de Fé e Política Dom Pedro Casaldália, né? Eu cheguei a ser, eu estou na condição de vice-presidente aí da fundação, representando a Escola de Fé e Política Dom Pedro Casaldália.
quando Marcina entrou em contato comigo e fez esse convite, eu pensei em a gente trabalhar em cima de 2 eixos. Claro que o principal é o benefício de prestação continuada, mas não sei por causa do meu viés de professora, tudo, chegar e já falar do benefício, eu achei que não ficaria muito bem para esse benefício. Então, eu pensei em falar um pouco da assistência social, que é a política a quem esse benefício está inserida, mas principalmente nesse período de pandemia, falar da diferença entre a assistência social e o assistencialismo. Porque o que a gente mais escuta, né, Marcina e demais colegas? Tem tantos colegas aqui. Um abraço para todos. Social. Então, mas nesse período de pandemia não tem outra saída, tem que ser o assistencialismo. Gente, não tem que ser o assistencialismo. Por que não ser a assistência social enquanto política pública, enquanto um direito do cidadão? Porque na definição da professora Aldaís Esposado, e no senso comum, e no dia a dia, né, principalmente nós que moramos aqui no Nordeste, que temos alguma, não só na capital, mas no interior, a gente percebe, né, na história política desse país, e que isso tem um respingo na legislação, nas nossas constituições, que o assistencialismo ele sempre dominou a política, não é? Mas não nesse sentido do direito, mas no sentido do favor, não é? No sentido da compra de voto, no sentido do não direito. Vamos resumir nessa frase devido ao nosso tempo, né? Porque no Instagram só são 58 minutos, 55, né, Marcina? Isso. Então, a característica, principalmente do assistencialismo, que é o que eu sempre coloco para os alunos e alunas, é essa. É o caráter do favor, do compadrio, da troca. Eu lhe dou alguma coisa e peço outra de volta, que geralmente é um voto. Mesmo a gente já no século XXI, com urna eletrônica, mas isso ainda é muito presente no interior desse país afora. Claro que alguns municípios avançaram, também temos que ser justos, né? Mas, na sua grande maioria, prevaleceu isso. Então, a assistência social vem justamente para barrar esse tipo de cultura. Né? Foi uma luta nossa, então o professor Chico de Oliveira faz o maior elogio a gente. Eu acho que quem não gosta de ser assistente social, ouvindo a frase de Chico de Oliveira, fica orgulhoso de ser um profissional do serviço social, quando ele afirma que a assistência social existe no Brasil, né, graças ao esforço, o empenho, o estudo, a determinação da nossa categoria. Não é que ela nos pertença, né? A assistência social não é sinônimo de serviço social e muito menos de assistente social. Mas a gente, nos anos 80, lutamos por essa política, né? E dentro dessa que gerou o artigo na Constituição Federal, no tripé da Seguridade Social, junto com a saúde e com a Previdência Social. No bojo dessa política, que eu não vou me aprofundar, né, tem o benefício de prestação continuada. Então, quando a gente fala de BPC, né, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe. Então, o benefício de prestação continuada está na Constituição Federal de 88, ou seja, ele é muito novo em termos de lei, né? A própria Constituição Mas quando a gente avança, é uma característica desse país, não vou entrar nesse mérito, mas quando a gente avançou na Constituição, mesmo não sendo a Constituição que a gente sonhava, mas no bojo dela tem os artigos sobre direitos sociais, a saúde universal,
né, a assistência social enquanto política e esse BPC. Só que esse artigo da Constituição só foi regulamentado, que é a famosa LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, em 93. Então, quem tiver ainda cabeça para pensar nesse final de tarde, vá fazendo as continhas, que eu vou chegar a outra conta. Então, a Constituição é de 88, a Lei Orgânica da Assistência Social em 93, e o benefício de prestação continuada só foi regulamentado em 96, 8 anos depois. Né? Então, se eu digo que de 88 para cá é um tempo pequeno em termos de história, né? Em 8 anos, a nossa elite brasileira conseguiu desmontar um pouco aquela conquista inicial que nós fizemos, digo nós, a sociedade civil, nós, assistentes sociais, a respeito do BPC. Então, eu tive o privilégio de estar lá na mesa de negociações, enquanto Fernando Henrique Cardoso era ministro da Economia, da Fazenda, na época, eu acho, muda tanto, mas ele era ministro do governo de Itamar, né? E para negociar os critérios do benefício. Aí aqui eu já estou afunilando, vocês já estão vendo quais foram e quais são os critérios desse benefício de prestação continuada. Então, o benefício de prestação, primeira definição de assistência social, que ficou para quem dela necessitar. Então, ela não gerou uma universalidade, que era o que a gente queria, né? Na época se lutava uma pela saúde. Era, né, Marcina? Você que aí lembrou a gente na luta no CRES e tudo, assinando, né? Juntando dinheiro para a gente ir para Brasília defender esse benefício. Então, primeiro, esse grande, eu não sei se pode dizer, essa característica da assistência, que é para quem dela necessitar. O benefício de prestação continuada, na negociação primeira, porque a primeira versão da LOAS foi no governo de Collor, ele vetou na íntegra, a gente teve que recomeçar do zero, né? E o BPC foi para pessoa, na época, né, pessoa idosa com 70 anos, hoje está em 65, mas não abriram mão dos 70 anos, né? E aquela pessoa com deficiência que fosse incapaz para a vida e para o trabalho. Eu já vi que nossa querida amiga Germana está aí. E ela também. E no INSS a gente brincava e dizia, traga junto o atestado de óbito. Porque você está incapaz para a vida e para o trabalho, é você deixar de existir, não existir enquanto cidadão, enquanto cidadã, né? Você não ter prazer na vida, você é um ser vegetativo, né? E que isso foi mudando no decorrer da história, né? Então, nós chegamos a 2021 com alguns avanços nesse BPC. Mas também uma coisa que não abriu mão, mesmo nos governos de esquerda, tanto de Lula como de Dilma, foi a questão da renda per capita. Eu acho que Simone também está aí, se eu não estou enganada. Simone aí, Gordão e outro. A questão da renda per capita. Uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, isso a gente lutou e luta, não é? O grande parceiro nosso, eu digo nosso, na defesa desse benefício, além da sociedade civil, do movimento de pessoas com deficiência, mas também o judiciário. Por incrível que pareça, os grandes avanços que tivemos em relação à legislação referente a esse benefício partiu do judiciário. O executivo, ele praticamente não modificou o artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, esse benefício integra a proteção básica, social básica, no âmbito do SUAS,
É importante a gente colocar que o financiamento e o custo são oriundos dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, porque como ele é organizado, como ele é concretizado, como ele é administrado e até como ele é concedido, o reconhecimento de direito, se dá no âmbito do INSS. O INSS, eu não sei mais nem se é uma autarquia nesse governo, ele administra esse benefício, então as pessoas, a sociedade confunde um pouco. Como ele é no valor de um salário mínimo, e isso os neoliberais usam muito bem esse discurso para justificar, eles acham que tem o déficit da Previdência, a gente defende que não tem, né? E prova que esse déficit não existe, mas eles colocam como é que alguém vai contribuir para a Previdência se quando ele completar 65 anos, ele vai ter um benefício no valor de quem contribui. Isso é uma maneira demagógica, a gente não vai entrar aqui nesse mérito também devido ao tempo, mas então é interessante, Marcina, que a gente reforce bem isso. O financiamento desse benefício é do Fundo Nacional de Assistência Social. Mas quando os meios de comunicação colocam o déficit da Previdência, eles incluem esse benefício maldosamente para enganar a população. E a maldade maior desse governo atual, que eu evito dizer o nome, foi colocá-lo no rol da reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência tinha lá um artigo de um benefício que não pertence à política da Previdência, mas pertence à política da assistência. E quase que acabava o benefício. Precisou, foi muita luta nossa, o nosso Conselho Federal de Serviço Social, os CRES do Brasil todo, os conselhos de assistência, os conselhos do direito da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, fizemos uma pressão enorme para esse benefício, primeiro, não sair da Constituição, porque no dia que sair, perde, e segundo, o seu valor. Porque se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, a gente já falou o que é o benefício, né? O benefício de prestação continuada é um benefício da política da assistência social, que é para pessoas idosas, hoje com 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência. Né? O que era que a reforma queria? No valor de um salário mínimo. Primeiro, aumentar a idade. Voltar a ser 70 anos. Em vez de a gente ir para frente, a gente faz feito caranguejo. A gente vai para trás. O melhor que seja comer um caranguejo, uma patinha de caranguejo, né? Nesse litoral nosso tão bonito. E também desvincular do salário mínimo, que essa é uma maldade sem ser meio salário mínimo, ser meio salário mínimo, e da pessoa com deficiência ter uma graduação de acordo com sua deficiência, até chegar a 100%. Mas não passou, vamos passar por isso. Então, será que o idoso só precisa ter 65 anos? Não. Né? Ele tem que comprovar que não tem condições de prover sua própria manutenção. O que é que isso significa? Não está exercendo uma atividade laborativa, ou seja, se eu não tenho condições de prover a minha própria manutenção, é porque eu não trabalho, eu não tenho nenhuma atividade. Então, isso é muito importante, se alguém dos CRAs estiver nos ouvindo. Então, porque uma exigência hoje é o usuário ser cadastrado no CAD único. Né? Vão aí observando as exigências para você acessar esse benefício. E, ingenuamente, ou inocentemente, ou aí cada um acha um adjetivo, né? E devido como é abordado esse usuário que vai aos CRAs, que aqui a gente também não vai entrar nesse mérito,
eles terminam declarando que tem uma renda. Mas a senhora não tem uma renda nenhuma, não faz uma unha, não faz uma faxina, seu filho não manda um dinheiro. Para você ter ideia, como eu ando muito por esse país, tem alguns CRAs que até a esmola eles consideram renda e colocam no Cade Único. Ora, se é um horror, Marcina, eu fiquei impressionada. Não vou dizer aqui qual foi o estado, por questões éticas. Mas, então, se mostra que tem essa renda, quando o funcionário do INSS faz o rebatimento dos dados, então ele já não tem direito ao benefício, porque não possui meios de prover a própria manutenção. E aí, vírgula, e nem ser provida pela sua família. Ou seja, a família também tem que comprovar que não tem condições de sustentar essa pessoa com deficiência ou essa pessoa idosa. Mas aí, no decorrer de 96 para cá, esse conceito de família também foi mudado, né? Então, você veja como os nossos legisladores, a pressão da população, né, da sociedade civil é importante. Até porque o conceito de família, a família mudou tanto, né? Mudou, por isso, né? Então, se no início era todo mundo, né? Mais uma vez eu vou citar a Germana, que a gente brincava, toda a família, o gato, o cachorro, o papagaio, a galinha, porque era todo mundo que estivesse naquele domicílio, porque é importante também ressaltar isso, desde que more sobre o mesmo teto, né? Então, esse dado não mudou. O mesmo teto é todos morando naquele mesmo endereço. Outra coisa importante que também foi mudando, e de acordo com a ajuda, eu não sei se eu posso usar esse nome, mas com a participação do judiciário, foi que o judiciário considerou inconstitucional esse critério, né? Só que na decisão do Supremo ele não mandou mudar a lei, coisas desse país, né? Então, o INSS, enquanto gestor desse benefício, ele negava na época o benefício, porque a renda per capita foi maior, tinha vezes que era R$1, 10, assim, né? A pessoa judicializava e ganhava na justiça. Até que veio uma ação civil pública, né? E o INSS teve que acatar, e hoje o INSS não pode mais negar o benefício pelo simples fato que, num primeiro momento, quero deixar isso bem claro, a família da pessoa idosa ou a família da pessoa com deficiência comprovar uma renda superior. Porque essa ação civil pública, como tudo na lei, aí me lembra uma colega do direito, que ela não é do direito, mas ela diz, eu não gosto do direito, porque tudo tem uma vírgula, tudo tem uma exceção. É verdade. Então não é assim, vamos comemorar, né, que agora quem tem uma renda... Não, eles botaram, desde que comprove ter despesa... Eles dão com a mão, né, a elite, né, da qual o judiciário brasileiro faz parte, eles dão com a mão, retiram com duas. Então, colocaram que o INSS não podia negar o benefício de imediato, como já era feito, mas tinha que ser pedido a essa pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, que comprovasse despesas, né, inerentes à sua condição de pessoa idosa ou de pessoa com deficiência. Que despesas são essas? Compra de fraldas, medicação, tratamentos, desde que comprove, né? Eu acho que o judiciário, tanto lá em Brasília, que pensa que nós todos somos Suíça, Dinamarca, Nova Zelândia. Porque o nosso usuário, né, Marcino, o cotidiano nos mostra que o nosso usuário recebe um remédio
na Recebe a farmácia, fralda. a igreja, né? Luciana já entrou aí, nossa querida Libório, a igreja dá a fralda, não sei o quê. Então, mas e depois disso, o assistente ou assistente social, profissional de serviço social do INSS, tem que emitir um parecer social, né? Cuja conclusão a gente espera que o profissional siga o nosso projeto ético-político profissional e o que diz no nossos princípios do Código de Ética trabalhe na efetivação dos direitos, E não na né, retirada. e dê um parecer positivo. É isso que a Isso. gente espera. Então, qual foi o outro ganho também? Que eu não sei se tem alguém nos ouvindo que trabalha com pessoa idosa. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa também abriu um leque para... Tem um artigo no Estatuto da Pessoa Idosa, e que o INSS acatou e já está no decreto, que um idoso que recebesse um benefício de prestação continuada, enquanto idoso, não entraria no cálculo, na renda daquele outro idoso. Né? Tem um idoso na casa, recebeu o BPC. O outro completa 65 anos, se dirige ao INSS. Então, a renda ou da esposa, ou do marido, do companheiro, da companheira, não entrava por cálculo. Né? Então, isso também foi uma grande vitória para o movimento das pessoas idosas. Então, isso é uma dúvida que sempre as pessoas têm. Eu não vou pedir o benefício, não vou solicitar, porque o meu marido já recebe. Não tem esse conhecimento de que ele não entra mais na renda. Não entra. Aí era só relacionada ao benefício de prestação continuada. O que foi agora que o Judiciário colocou? Que os benefícios previdenciários também. Isso é uma grande vitória, né? Assim, a gente comemorou bastante. Então, se seu José é aposentado enquanto trabalhador rural, né? E como, né, pelo menos na minha dissertação de mestrado, ficou comprovada a dificuldade, devido à cultura da gente, da mulher trabalhadora rural, comprovar, né? Olha as marchas das margaridas, né? Comprovar a sua atividade rural e for requerer o BPC como pessoa idosa, aquela aposentadoria do marido não vai também computar. Quando a gente estava na luta, né, que a gente teve audiência com vários senadores, inclusive com Lindenberg Farias, quando ele era senador, na questão da lei de inclusão, que a gente chama o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente queria que fosse incluído esse mesmo artigo, que um deficiente, uma pessoa com deficiência que recebesse o BPC, não era para ser incluído na renda de um irmão ou de outra pessoa da família. Naquele momento, não teve condições de negociação. Né? Por mais que na época eu estava no Cefres, a gente teve algumas audiências com ele, como é o nome daquele jogador? Eu não gosto. Romário, que também era senador na época e também era ele tem uma filha, né? Ele tem, Lindenberg tem. É Simone Jordão aí, um beijo para ela. Eu acho que ela sabe de toda essa história que a gente comenta muito. Mas, nessa ação civil pública recente, são as novidades que aconteceram, coincidiu com esse período de pandemia, mas ela não é fruto desse período. É bom que deixe bem claro isso. Isso é fruto de todo... Às vezes querem saber se mudou alguma coisa, né, com essa pandemia. Não mudou. Teve essas mudanças, mas essas mudanças são mudanças que a gente vem lutando. Quem trabalha... Eu acho interessante sempre que eu vou falar sobre o PPC, que eu espero que não ocorra aqui, pelas pessoas todas já me conhecem, a primeira pergunta que faz no debate é:
Você tem alguém da sua família, pessoa com deficiência, porque acha que o nosso envolvimento na luta da pessoa com deficiência e na defesa intransigente, que isso eu sou, desse benefício, tem que ter alguém afetivo. Da família. Né? Um filho, um sobrinho, um primo, sei lá quem. Não, gente, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de cidadania, é uma questão de direitos sociais. É uma bandeira de luta da nossa categoria de assistentes sociais. Então, outro grande avanço, Marcinha, você vai me dizendo aí o tempo, viu? Ainda tem Foi tempo. o conceito da pessoa com deficiência. Se no início eu disse que a pessoa com deficiência tinha que ser incapaz para a vida e para o trabalho, e era feito pelos profissionais do SUS, depois passou a ser, essa avaliação passou a ser feita pelos médicos peritos do INSS. Ah, meu amigo Ricardo, um beijo, Ricardo. Ele botou o coraçãozinho vermelho. Tô vendo. Olha o coraçãozinho para você também, meu lindo. Né? Então, também foi uma luta nossa, a FUNAD participou, o Conselho Nacional, de mudar a definição do que é ser uma pessoa com deficiência. Né? Então, Germana sabe isso muito bem, que ela fez parte do grupo, eu só acompanhei. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa definição e que essa avaliação ela deve acontecer por uma equipe multiprofissional, que no INSS ficou a cargo dos profissionais da perícia médica, leia-se médico, e os profissionais do serviço social, leia os assistentes sociais. Claro que tivemos várias objeções a essa definição. A gente pegou bem aquele período da luta do ato médico, né? Nós sabemos que a categoria, né, dos médicos é uma categoria bastante corporativista, né? E a gente teve e tem, principalmente nesse atual governo, quando a Associação dos Médicos Peritos foi uma das primeiras entidades da sociedade civil a apoiar o atual governo, né? Desde do impeachment da presidenta Dilma. E dentro do bojo das reivindicações deles, dessa associação, estava o fim desse modelo. Né? Eles queriam voltar ao modelo antigo, onde só o olhar médico que ia prevalecer, como se a deficiência fosse uma questão de saúde, fosse uma questão, né, de doença. Então, é claro que a gente teve muitos companheiros de luta, médicos e médicas, que compraram essa ideia que dentro da instituição, mas também tivemos, assim, a grande maioria que tem dificuldade de aceitar essa questão, esse olhar social. Porque a gente sempre dá como exemplo, vamos dizer, uma filha de Romário, né? Ela é uma pessoa com deficiência, mas ela não, eu estou dando esse exemplo, porque é público, não estou sendo antiética, né? Porque ele diz para todo mundo, é a princesinha dele, como ele chama. Ela não é nem só pela questão financeira, mas que inclui também, claro, no critério de renda de um quarto inferior a um quarto salário mínimo. Mas ela é uma pessoa com deficiência, mas quando a gente faz a avaliação, né, que é uma avaliação completa, Marcina, eu acho assim, belíssima, de uma profundeza, que requer do assistente social um conhecimento amplo, uma formação
que vai desde o conhecimento das políticas públicas, dos direitos humanos, né, os direitos civis, os direitos políticos, né, a educação, tudo está no formulário da nossa avaliação, da avaliação da pessoa com deficiência para acesso a esse benefício. Né? Então, o Brasil adotou esse conceito seguindo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Isso foi fundamental agora na discussão para permanecer esse modelo, né? E que o Brasil assinou em 2007. Então, é interessante, eu não sei se vocês... quem é essa família, né? Voltando quem faz parte da família, né? Então, a gente vê muito assim, até próprios colegas assistentes sociais dizem, mas na casa tem 2 avós, os avós, todos 2 têm o benefício. Mas o avô e a avó não estão no rol dessa família, mesmo morando. Isso é muito importante. Mesmo morando sob o mesmo teto, na mesma casa. Então, é a família, o pai, a mãe, o companheiro ou a companheira, né? O enteado ou a enteada. Então, tem peculiaridades e a gente recebe muito. É interessante porque eles sempre chegam, e eu acho que quem trabalha com usuário, né, quem é assistente social escuta isso, meu vizinho teve direito e eu não tenho. E eles ganham muito mais do que eu, né, Marcina? Muito eles dizem, mas fulano teve direito e eu não tenho. Por quê? E eu não tenho. E lá, tem 2 aposentos. Exatamente Né? assim. É desse jeito. Quando a gente vai ver, esses aposentos, como chamam ele, né, é de um avô, é de um tio, né? E eu achei aqui nos meus papéis, porque eu escrevi muito, quem faz parte dessa família, né? O que está na lei, no decreto depois. O conjunto de pessoas, vou ler na íntegra, composto pelo requerente, que pode ser a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, o cônjuge ou a esposa, o companheiro, a companheira, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Aí é interessante, a partir... Sim, Germana está lembrando aqui que a Lei Brasileira de Inclusão também adotou o conceito da convenção. Foi. Obrigada, Germana. Então, geralmente, não sei em outras regiões, porque eu conheço a realidade da Paraíba, né, do interior e da capital, e eu acho que Marcina pode me ajudar pela experiência dela, sempre tem aquela avó ou o avô, mas hoje a figura da avó está muito redundante nas famílias de baixa renda, classe média também, que mereceu, eu nem leio a Veja, né? Não leio, tem até aquela frase nas camisas, mas um dia, levando minha irmã, que está com um problema de saúde, num consultório, me chamou a atenção, e já faz uns 2, 3 anos, uma reportagem que fala da importância dos avós na vida econômica e social dos netos na sociedade contemporânea. Claro que ele não foi entrevistar seu José, que mora lá no Cordão Encarnado, no Rangel, na periferia de João Pessoa. Ele entrevista, era lá um procurador, tinha até um desembargador, mas o desembargador disse, meus netos só fazem tênis, só vão para natação, porque sou eu que pago, que o salário do meu filho, que é o pai dos meus netos, não dá. Então, a figura do avô nessa sociedade contemporânea, seja pelo desemprego, pela precarização do trabalho, não acesso ao trabalho, o trabalho informal, seja por que motivo for,
E também, aí eu faço um parênteses, mesmo a assistência social, nem a previdência, sendo políticas universais, Márcia, nós, no Brasil, conseguimos quase que a universalização em termos de benefício para a população de baixa renda no que diz respeito à pessoa idosa. Então, isso, o IPEA tem um trabalho em cima disso. Hoje é muito difícil, acho que é 96% a 97% na população de baixa renda, você ir numa casa e não ter ou uma pessoa idosa, ou né, ou uma mulher ou um homem, que não tem um benefício, seja previdenciário ou seja da assistência. Então, essa pessoa se torna o provedor da família. E a gente ainda, por mais que o Sul Maravilha não ofereça há algum tempo boas condições de empregabilidade, né, devido ao nosso desemprego estrutural, mas ainda tem a figura dessa pessoa que vai para o Sul. Principalmente, que me chamou a atenção quando eu ia fazer avaliação no interior, Santa Catarina, né? Seja através daqueles açougues, eu não como carne. Os grandes frigoríficos, né? Eles vão trabalhar nesses grandes frigoríficos lá. Como eu não como, aí eu peguei, a avó vinha e eu, cadê o pai da criança? A mãe, foram tudo trabalhar lá com carne, doutora, não sei o que, não sei. Mas eles não regularizam essa situação. Né? Nem a questão da cidadania regulada, como a professora Esposado também trabalha, né? Que aí eu acho que a Fundação Margarida Alves, através desse curso de jurista, que eu sou fã de carteirinha, digo isso em todo canto, né? Deve trabalhar essa questão, né? Afinal de contas, nós vivemos num Estado de direito, né? E que essa cidadania regulada é importante. É o primeiro passo, é a primeira alimentação, né? O direito animal, como diz Frei Beto, você garantir a sua reprodução. O segundo, a questão da cidadania, né? Marcina também trabalha em maternidade e há pouco tempo, acho que tem nem 10 anos, aquela campanha que Ronaldo Fenômeno fez em cima do registro civil, não é, Marcina? Então, é uma coisa... Muito registro, muitas crianças sem o nome sem do pai. Registro. Tanto e hoje, todas as maternidades têm cartório dentro das maternidades para garantir isso. Para garantir, pelo menos, esse início de cidadania. Isso. Então, isso também é um problema que a gente enfrenta lá no INSS, né? Porque os pais, eles migram, né? Vão para outro centro urbano, esses avós ficam tomando conta desses netos, mas não tem a regularização. E isso ficou mais difícil, eu vou dizer, né? Devido aí entra um pouco já a questão da pandemia, mas isso já acontecia antes, a questão do trabalho não presencial, o atendimento não presencial no INSS. Então, acho que já faz uns 10 anos, não foi só agora na pandemia, o INSS já vem trabalhando com a questão da não presencial do usuário nas suas agências. Claro que não era você proibido. Tem que agendar, né? Você tem que agendar, né? E ligar para o 135. Mas, com a pandemia, isso ficou muito mais evidente, claro, até eles estão utilizando esse motivo para dar mais ênfase no agendamento remoto. Então, quando o usuário ou a usuária, Marcinho, é porque já vai terminar o curso dos juristas, eles ligam para o 135 ou acessam o site do INSS, isso já se configura como um requerimento. Então, você já tem que estar com a sua documentação. Aí eu me lembro a gente olhando a documentação, né, um por um. Nem digitalizava. Menina!
Então, qual é o usuário lá no interior de Guarabira, de Cajazeiras, né, ainda no sítio, que a gente pensa, né? Eu acho ótimo quando eu escuto palestra, pô, hoje ninguém vive sem a internet. Eu Meu digo, Deus, nem Jesus, sabe. oh meu Deus. Agora mesmo a gente quer fazer o curso da Fundação de Jurista à distância, né? E as pessoas têm dificuldade de acessar, moram no sítio, não tem muita Nem dificuldade. todo canto tem internet, e Isso, eles, às vezes, né, eles têm, mas só para receber, né? exatamente. Quantas vezes a gente não ligava, né? Eu dizia e digo ainda, gente, não, visita domiciliar, não é o elemento surpresa, liga antes, avisa. Os celulares não Não atendem, né? atende, exatamente. Eu me lembro quando eu estava fazendo mestrado, isso já faz tempo, veio um professor da UFRJ e ele falando dessa história do avanço da tecnologia, que daqui, isso 98 por aí ele dizendo assim, olha, daqui uns 5 anos, computador vai ser como rádio, vai ter em toda sala. Aí eu disse, eu acho que não. E ó, É. nem tem em toda sala ainda, né? Mesmo com o advento do celular massificado, mas as pessoas têm dificuldade com relação a Pois é. esse. Eu vejo assim, no caso, um exemplo familiar. O meu sogro, né, os pais de Renato moram no estado do Rio, em Campos dos Goytacazes. Eles não têm celular, a gente tem que ter ainda um telefone fixo. Pois é, Porque eles nem com o celular da gente não liga, tem que ser um fixo. para ligar por E minha fixo. irmã, que mora em Campina Grande, a mais velha, ela também, maior dificuldade, assim. A gente, no Dia dos Pais, fez aquelas videochamadas lá para eles. Eles olhavam assim, sem acreditar que estava nos vendo a partir de um celular da neta lá. Então, isso é uma realidade, isso é o Brasil, isso é o Nordeste brasileiro, né? Porque eu não, hoje de manhã, eu participei de outra atividade no Conselho Municipal de Assistência Social e a gente colocou isso, né, da dificuldade do contato, né, ainda existe essa geração, né? Eu me incluo um pouco, que eu vim ter Instagram depois dessa pandemia, mas eu também não tinha, né? Mas a minha era por opção e não por falta de conhecimento ou de acesso, mas as pessoas, né, não têm o direito à educação, à cultura, à comunicação, porque é um direito social hoje a comunicação. Mas eu ainda tenho tempo para ler esse restinho. Como requerer o BPC? Eu acho que dá. Falta, acho Dá? que 10 minutinhos, sim, 7. Para Dá? Tu vai me a gente poder avisando, né? salvar, né? Porque senão a gente não salva a live. Que a gente quer outra Tem pessoa quando alguém quiser aqui dizendo que acessar. teremos Isso. milhões de analfabetos tecnológicos. Com certeza. Uma das características do Brasil é essa, né? Não sei quem é que está colocando, Jean, que é a questão da gente ter. Por isso que teve uma época, não sei qual foi o governo, que dizia que o Brasil tinha o lado da Bélgica e o lado da Índia, né? Exatamente. Porque ao mesmo tempo que nós temos tecnologia avançada, tudo, mas ainda temos pessoas analfabetas, no sentido amplo da palavra, que não E sabe ler e escrever. analfabeto tecnológico. E agora os analfabetos tecnológicos. E tem aqueles que sabem desenhar o nome, que no censo consta como alfabetizado, né? E que eu nem vou contar uma gafe que eu fiz com o usuário, porque eu disse, o senhor assina aqui. Aí eu falo demais, vocês estão vendo, né? Ele começou a assinar e eu conversei, fiz uma pergunta para ele, aí ele parou. Sim, o analfabeto político, como diz Bertolt Brecht, né? Aí ele parou, me respondeu, eu disse, tá, agora o senhor pode continuar. Aí ele disse, eu vou continuar como? Eu disse, a partir aí do é. Aí ele fez, e o que é? Ou seja, ainda bem que eu tinha computador, tive que fazer o recibo todo de novo para ele desenhar um nome. Então, essa é a realidade desse país.
né? Essa é a realidade de quem procura o BPC. Então, para procurar este BPC, agendar, ter direito a acessar, né? Hoje é tudo digitalizado. Você tem que fazer esse agendamento remoto, e esse agendamento, quando você liga ou para o 135 ou faz no site do meu INSS, já se configura como um requerimento. E o usuário, o requerente ou a requerente, ele vai ter que acompanhar, Marcina, todo o processo dele pelo e-mail, né, remotamente. Onde é que está? E agora o INSS criou a central de análise. Então, seu processo pode ir para Manaus, de Brasília pode ser analisado aqui, né? Então, você não tem mais, mesmo isso é bom frisar, que não foi só por causa da pandemia, isso já acontecia antes da pandemia. O INSS já estava fazendo. Aí a gente analisou aqui, eu botei qual o rebatimento para os usuários? O fim do agendamento e requerimento presencial. Especificamente para nós do serviço social, as colegas, e o colega lá do INSS pediu para eu colocar, é querer que também nosso atendimento, o atendimento presencial do assistente social, da assistente social, não aconteça. Seja, então aqui é assim, Marcina, 10 minutos para o fim da live. Marcelo, é o jornalista da Fundação, porque ele quer isso salva, aí ele está dizendo, olha... Então, aquele atendimento que nós fazíamos de orientar, esse que eu já coloquei, olhar a documentação, ver essa legislação, ver se o CadÚnico, ela não disse que recebia uma ajuda da igreja, do pastor, do padre, sei lá. Então, tudo isso é um fator que dificulta o acesso. Se eles não mudaram a legislação, mas eles que eu digo, né, não é só a figura masculina, é a elite quem está no poder. Eles é nesse sentido. Sim. Mas eles estão dificultando, né, a gestão atual, o acesso. Ou seja, negando o direito, colocando dificuldade, barreiras, numa linguagem da ciência, de acesso aos direitos. Né? Então, o requerimento tem que ser virtual, já coloquei. Tem a necessidade de ter uma senha pessoal, por isso que eu perguntei a Marcelo se eu podia botar os slides, porque a gente tem tudo já formatado, como você entrar em cada um deles. Onde colocar a senha, olha a dificuldade. Né? E acompanhar virtualmente esse requerimento. Então, tinha mais coisas. O CadÚnico tem que estar atualizado. A gente explica o que é o CadÚnico de 2 em 2 anos. Vou encerrar, né? Para Marcelo não matar a gente. Mas essa história, agora mesmo, né, na pandemia, com essa história do auxílio emergencial, as pessoas tiveram muita dificuldade. Tinha gente que não tinha nem o celular para poder fazer o pedido do auxílio. Tinha gente que não era cadastrada no CadÚnico, que não sabia, porque aí eu vou defender as colegas e os colegas que trabalham nos CRAs, no CadÚnico. Até hoje não foi regularizado a contratação desses profissionais. Eles têm trabalho precarizado, né? Sem nenhuma regularização, sem direito a férias. Não tem computador, eu mesmo quando fiz visita, não sei qual foi o CRAS aí, que eu também não vou dizer, a assistente social usava o celular dela para ligar para o 135. Ela disse, olha, Raquel, como é. Mas então eu vou agradecer essa oportunidade da gente refletir o benefício, né? Me senti muito feliz dessa tarde estar aqui com vocês. E termino com a frase de uma pessoa que está sendo tão maltratada por esse governo, mas também não vai perder, né? Que é o nosso querido educador Paulo Freire. Quando ele diz que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire.
E essa tarde, para mim, foi uma tarde de aprendizagem, porque eu tive que reler a lousa, Ah, tive que verdade. ver todos esses Eu critérios de também fui, é porque novo. é uma coisa que eu não. Faz tempo que eu não leio. Foi muito bom, Raquel. A gente só tem a agradecer. A Então, um gente vai ter beijo para outras as colegas, oportunidades. Terezinha, as colegas amigas, É, tem Simone. um monte de agente social aí. As amigas dos dois lados, uma amiga minha ou amiga sua. Obrigada a todo mundo. E podem sugerir, entrar lá no Instagram da Fundação, sugerir algumas pautas, que aí a gente faz outras lives com Raquel e com outras pessoas. Obrigada, Raquel, por ter aceitado Por o nosso nada, um convite. abraço. Um beijo, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo.